Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é mais uma aula do módulo Monitoring e Observability. Hoje vamos falar sobre CloudWatch Logs. Vamos ver como funciona e como administrar os logs da nossa aplicação cloud. Essa será uma aula prática desse serviço da AWS. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e curtir esse vídeo, pois assim vai ajudar o canal a chegar a muito mais pessoas. Como sempre, começamos aqui no nosso painel da AWS. E aqui, como já acessamos o CloudWatch, você pode tanto ir pela busca aqui do CloudWatch, né, como fizemos na última aula, ou você pode ir nos serviços aqui, os últimos utilizados. Você vai ver que vai estar no atalho. Então vamos pelo atalho, pois é mais fácil. E aqui no nosso console do CloudWatch, nós já vimos alarmes e agora vamos ver logs. Alarmes e métricas nós vimos e agora vamos ver a parte de logs. Clicando aqui em logs, você também pode explorar um pouquinho de como funciona, tá? Depois você pode ver isso com calma. E acessando aqui a parte de logs, podemos ver que temos alguns já criados, né? Para quem já fez as aulas de Lambda, principalmente, você vai ter alguns logs já criados. Então aqui eu tenho das chamadas das lambdas que eu tenho da minha aplicação. Aqui no caso de listar trilhas, né, que é para quem está acessando o portal Cabeça na Nuvem e acessa a trilha de conhecimento practitioner. Então aqui tem todas as chamadas que vêm acontecendo na linha do tempo. Então, como vocês podem ver, aqui tem a data, inclusive, que a gente chama na tecnologia de timestamp, que tem a data e horário da execução da lambda, no caso. Então aqui ele guardou os logs da execução da minha função lambda in Node.js que buscou os dados da trilha do practitioner. Então a gente tem o que eu logo hoje da minha função. Então aqui tem todas as execuções na linha do tempo e tem os detalhes, né? No caso, a data e horário da execução, as informações no caso das aulas que foram selecionadas, você pode abrir os detalhes. No caso, eu tenho aqui o objeto que tem o código das aulas, que tem a formatação da trilha e do menu da minha aplicação web, e eu consigo ver se os dados que foram recebidos estão ok. Qualquer caso, eu poderia verificar e acionar esses logs em caso de algum erro, para ver se foi feita alguma seleção ou tem algum dado errado. E aqui também tem detalhes da própria lambda, né? Que foi o tempo que ela executou em, no caso, 800 milissegundos, pelo que a gente está vendo aqui, né? Essa foi a duração da execução dela, menos de billet. Aqui ele tem quanto de memória está configurado, que eu configurei 128 megas, que é o mínimo que uma lambda pode ter de memória em utilização. E ele utilizou aqui, no caso, um pouco menos de 90 megas de memória. Então é interessante que você pode analisar tanto a parte da estrutura da lambda, o horário e o tempo de execução, né, quanto tempo ela executou, e o que ela retornou, o que chegou de dados para ela. Então, quanto mais rico, quanto mais informações da sua lógica de programação você utilizar, mais informações e mais fácil vai ficar analisar qualquer tipo de erro. Aqui é da aula que utilizamos o KMS, que fizemos um teste de lambda utilizando o KMS para encriptar e decriptar a nossa chave de criptografia e uma senha. Então aqui eu também tenho os dados. Quem fez a aula também vai lembrar que utilizamos uma função lambda para decriptar os dados. Então eu vou até inclusive abrir o console da lambda para vermos aqui como funciona.
vou abrir a minha Lambda Teste KMS, que já temos uma aula teórica e prática sobre isso, e vamos executar algumas vezes aqui. Como vocês se lembram, ela encripta e decripta um dado, né, uma informação supondo como se fosse uma senha do meu banco de dados, e vamos executar alguns testes. Aqui em Monitor a gente consegue ver as últimas execuções dela. No caso, como faz um tempinho já que eu gravei essa aula, aqui o dashboard está em branco, né, pois já faz tempo que eu gravei esta aula, mas vamos executar agora para que tenha dados aqui para a gente entender um pouco como funciona essa integração da Lambda, que é um serviço serverless da AWS, com o CloudWatch, para analisarmos os dados e a sua execução. Então eu vou clicar em teste algumas vezes aqui, você também pode fazer aí na sua casa, e vamos ir até em Monitor para poder ver esses dados, analisar o tempo de execução, quanto tempo ela demorou para retornar, e no caso os logs. Isso demora em torno de 5 minutos, tá, gente? Então eu vou dar o pause aqui no vídeo, mas não se espantem aí se demorar um pouquinho, demora 5 minutos para esses dados chegarem no CloudWatch, tá? Eu vou dar um pause para que vocês não precisem esperar tanto. Pronto, já atualizando aqui, esperando um pouquinho, já tem os dados da execução no CloudWatch. E na parte de métricas, né, aqui a gente consegue ver o tempo de execução, né, então pode ver que foi bem baixo, aqui foi menos de 300 milissegundos, é um tempo muito bom aí para retorno de uma Lambda, né. Tem o count aqui de invocation na última hora, foram 6 invocações que eu fiz ali, eu cliquei 6 vezes em teste e não ocorreu nenhum erro. Então, como vocês podem ver, os gráficos de métricas são mais gerenciais, e aqui a parte de log é entrando mais no detalhe, as coisas que acontecem dentro da aplicação, né? Então, lembrando, as métricas são do serviço, uma forma mais gerencial de ver a informação e se está ocorrendo algum erro, e as métricas, desculpa, são para isso, né? Uma forma gerencial. E os logs é para quando você identifica um erro e você precisa ir a fundo. Então você vai dentro da aplicação, você analisa informações que ocorreram ali durante a execução, né? Não é do serviço, e sim da sua aplicação, qual foi o comportamento e os dados. E como vocês viram, eu consegui navegar da tela da Lambda para dentro do CloudWatch Logs, e assim eu posso analisar como foi executado e os dados. Bom, pessoal, esse é o conteúdo prático sobre CloudWatch Logs que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo sobre AWS, e não deixem de se inscrever no canal do YouTube e curtir o nosso vídeo. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e ajudar mais pessoas a conhecerem a AWS Cloud. Muito obrigado.